Bem-vindo à aula de hoje. Vamos dar início ao nosso quarto bimestre. Mecanismos reprodutivos. Página 556 a 564. Segundo a teoria celular, todas as células só se originam de outras células pré-existentes, ou seja, todos os seres vivos do planeta surgiram de organismos que já existiam. O processo pelo qual os seres vivos produzem descendentes é chamado de reprodução, que pode ocorrer de diversas maneiras, tanto de forma assexuada como sexuada. Na espécie humana, apesar de o sistema genital não ser imprescindível para a sobrevivência do indivíduo, ele é fundamental para que a reprodução ocorra e para que a espécie continue existindo. Apesar de os sistemas genitais masculino e feminino serem muito diferentes entre si, ambos atuam de forma complementar para garantir a continuidade da espécie. Mecanismos reprodutivos. Compreende-se que o processo pelo qual os seres vivos produzem descendentes é chamado de reprodução, permitindo que os seres vivos deem continuidade à sua espécie, passando a sua carga genética para gerações seguintes. Os mecanismos reprodutivos são de extrema importância para a evolução e continuação das populações biológicas, pois através da reprodução, as principais características dos organismos são transmitidas para seus descendentes, e aqueles que não conseguem se reproduzir não deixam descendentes, o que pode ocasionar até mesmo a extinção da sua linhagem. De acordo com o modo de reprodução dos seres vivos, existe a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Vamos estudar cada uma delas. Reprodução assexuada. Compreende-se que na reprodução assexuada, um ou mais indivíduos são gerados por um processo que ocorre sem a participação de gametas. Trata-se de um tipo de multiplicação repetitiva, simples e rápida, sem troca de material genético, e por isso não ocorre variabilidade genética. Na reprodução assexuada, os descendentes são geneticamente idênticos. A vantagem da reprodução assexuada para algumas espécies é que ela mantém as características genéticas inalteradas ao longo do tempo, sendo capaz de gerar grande quantidade de descendentes. Espécies como bactérias, protozoários, alguns animais e plantas se reproduzem de forma assexuada. Existem vários tipos de reprodução assexuada, como a de brotamento, fragmentação, divisão binária, esporulação, propagação vegetativa, partenogênese e divisão múltipla. Brotamento. Na reprodução sexuada por brotamento, as divisões celulares por mitose geram brotos na superfície de um organismo, dando origem a novos indivíduos que são idênticos ao organismo parental. Nesse contexto, os brotos podem se desprender ou mesmo permanecer presos ao organismo que lhes deu origem. Podemos observar esse tipo de reprodução em quinidários, fungos e algumas espécies de plantas. Fragmentação. Algumas espécies, como esponjas, fungos, briófitas, planárias e equinodermos, se reproduzem por fragmentação, também chamada de regeneração. Nesse tipo de reprodução assexuada, quando ocorre a fragmentação, isto é, a separação em dois ou mais fragmentos, cada pedaço é capaz de individualmente se reconstituir até se tornar semelhante ao indivíduo que lhe deu origem. Divisão binária. A divisão binária, também chamada de cisparidade, ocorre quando o indivíduo unicelular duplica seu material genético e se divide
originando dois descendentes idênticos a si. A reprodução assexuada por divisão binária ocorre, por exemplo, em bactérias, fungos, protozoários e algas unicelulares. As bactérias são capazes de entrar em processo de divisão binária a cada 20 minutos, provocando um curto espaço de tempo, a origem de milhões de outras bactérias. Em caso de infecção bacteriana, é importante que a pessoa faça uso de antibióticos, prescrito pelo médico para combater o crescimento desses micro-organismos. Esporulação. Na reprodução assexuada, chamada de esporulação, são formadas células reprodutoras especializadas e resistentes, denominadas esporos. Os esporos germinam e geram novos indivíduos, como acontece, por exemplo, fungos multicelulares em protistas, algas, em plantas briófitas e pteridófitas. Propagação vegetativa. A propagação vegetativa, também chamada de multiplicação vegetativa, é um mecanismo típico das plantas, pela qual um pedaço do caule ou da raiz é suficiente para dar origem a outro indivíduo. A propagação vegetativa ocorre em pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Na reprodução das angiospermas, por propagação vegetativa, podem ser empregadas técnicas como a enxertia, processo de implantação do pedaço de uma planta em outra, com o objetivo de dar continuidade ao seu desenvolvimento. E a auporquia, processo de anelamento do vegetal, onde se retira a casca de uma região do galho. Coloca-se ali uma mistura de serragem e esterco. Cobre-se o local com um saco plástico, de modo a forçar a formação de raízes na região de anelamento. E quando aparecem as raízes, retira-se a muda e planta no solo. Partenogênese. Na reprodução assexuada, partenogênese, o embrião se desenvolve a partir de um ovócito, óvulo não fecundado, capaz de se desenvolver sem precisar de um gameta masculino. A partenogênese ocorre em alguns vermes, abelhas, vespas, formiga, em animais vertebrados como peixes, anfíbios e répteis. Divisão múltipla. Na reprodução assexuada por divisão múltiplas, a célula-mãe passa por sucessivas subdivisões do seu núcleo, formando vários outros núcleos. Em cada núcleo, acumula-se o material citoplasmático, que forma uma membrana separando as diversas células filhas. A divisão múltipla ocorre, por exemplo, em protozoários. Reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, ocorre a troca de material genético, realizada pela fusão do gameta masculino, chamado de espermatozoide, com o gameta feminino, chamado de ovócito 2 ou ovócito secundário. Como já estudamos, os gametas se formam em grãos, em órgãos do sistema reprodutor, as gônadas. No caso, as gônadas masculinas são os testículos e as femininas são os ovários. A reprodução sexuada acontece não só com a espécie humana, mas com outros seres vivos também. Os novos indivíduos não são idênticos aos pais, pois são resultado da combinação dos cromossomos presentes em cada gameta. A vantagem na reprodução sexuada, a fusão dos gametas favorece a grande variabilidade genética existente nessas espécies, tendo um papel importante na evolução das espécies, ao selecionar os genótipos mais vantajosos em determinada condição ecológica e tornando raros os que são desvantajosos para essa condição.
No quesito desvantagem da reprodução sexuada, está no maior gasto energético, tanto na procura por parceiros ideais, como no processo reprodutivo, o tempo de gestação, o cuidado com o novo indivíduo. Classificação da reprodução sexuada quanto ao sexo. Quanto ao sexo, podemos classificar a reprodução sexuada em monóico e dioico. Monóico são organismos que apresentam as gônadas masculinas e femininas simultaneamente, produzindo desta maneira os dois tipos de gametas. Podem ser chamadas de hermafroditas. Alguns deles se reproduzem por fecundação cruzada, favorecendo a variabilidade genética, como, por exemplo, as angiospermas, as minhocas, as lesmas e os caracóis. Dioico são organismos que apresentam sexo separado, de acordo com o gênero macho e fêmeas. As espécies consideradas dioicas podem apresentar dimorfismo sexual, isto é, quando o macho e a fêmea são diferentes entre si. Como exemplo, podemos citar os répteis, aves e mamíferos. Classificação da reprodução sexuada quanto tipo de desenvolvimento. Quanto ao tipo de desenvolvimento, podemos classificar a reprodução sexuada em direto, indireto, com metamorfose incompleta e indireto com metamorfose completa. Direto, quando os seres vivos nascem com um corpo semelhante aos adultos. No desenvolvimento direto, não há estágio larval. Como exemplo, temos traça dos livros, répteis, aves, mamíferos. Indireto com metamorfose incompleta, quando os seres vivos eclodem de um ovo, nascendo em forma de ninfa, com um corpo semelhante aos adultos, mas sem asas. Exemplo, gafanhotos. Indireto com metamorfose completa, quando os seres vivos eclodem de um ovo, nascendo em forma de larvas ou lagartas, passando por metamorfose até atingir a fase adulta. Como exemplo, borboletas, mariposas e anfíbios. Quanto à fecundação. Quanto à fecundação, podemos classificar a reprodução sexuada em externa e interna. Externa, quando a união dos gametas ocorre fora do corpo do animal, como na água e em ambientes úmidos. Exemplos, algumas espécies de sapos e peixes ósseos. Interna, quando a união dos gametas ocorre dentro do corpo do animal, por meio da cópula. Exemplos, cavalo, boi, lebre, macaco, ser humano. Quanto à fecundação e desenvolvimento do embrião. Quanto à fecundação e ao desenvolvimento do embrião, podemos classificar em ovuliparus, ovíparos, ovovivíparos e vivíparos. Ovulíparos, quando a fecundação e a formação do ovo ocorrem no ambiente externo. Exemplos, algumas espécies de peixes e anfíbios. Ovíparos, quando a fecundação é interna, mas os ovos são depositados e eclodem no ambiente externo. Exemplos, alguns insetos, serpentes, pinguim, tartarugas e ornitorrinco. Ovovivíparos, quando a fecundação e a formação do ovo ocorrem dentro do corpo da fêmea, onde fica retido até a eclosão dos filhotes. Exemplos, cavalo marinho, escorpiões, tubarão, barata e serpentes venenosas. Vivíparos, quando a fecundação é interna, o embrião permanece alojado dentro do útero materno. No caso, o embrião é ligado à mãe pela placenta e pelo cordão umbilical, pelo qual ela absorve nutrientes e oxigênio do sangue materno. Exemplos, mamíferos placentários, como nós, os seres humanos. Continue o seu estudo
sobre mecanismos reprodutivos, fazendo a leitura no livro didático, páginas 556 a 564. Chegou a hora de você exercitar o seu conhecimento sobre mecanismos reprodutivos, respondendo às questões da aula. Lembre-se que as respostas devem ser passadas para o Google Sala de Aula para serem corrigidas e assim computada sua pontuação e frequência. Primeira pergunta. Os seres vivos podem se reproduzir de diversas formas e assim gerar novos indivíduos. A reprodução pode se realizar de forma sexuada ou assexuada, porque na reprodução assexuada não ocorre variabilidade genética de forma natural. Segunda pergunta. A reprodução sexuada envolve a troca de material genético entre os indivíduos e pode ser classificada de diversas formas, levando em consideração a fecundação e o local de desenvolvimento do embrião, como os organismos podem ser classificados. Terceira pergunta. A reprodução sexuada pode ser classificada de várias formas, com relação ao sexo, organismos que apresentam sexo separado de acordo com o gênero, originando machos e fêmeas, são chamados de: letra A, hermafroditas, letra B, dioicos, letra C, esporos, letra D, ninfas, letra E, monóicos. Quarta pergunta. Com relação à fecundação e ao desenvolvimento do embrião, explique o que são animais ovovivíparos e cite 2 exemplos. Quinta pergunta. Quando o embrião se desenvolve a partir de um óvulo não fecundado ou ovócito 2, ou seja, quando o gameta feminino é capaz de se desenvolver sem precisar de um gameta masculino, a reprodução recebe o nome de: letra A, partenogênese, letra B, regeneração, letra C, cisciparidade, letra D, divisão múltipla, letra E, brotamento. Bons estudos e até a próxima aula.